desempenharem determinado tipo de função que os reis não podiam. Então Saul desobedeceu uma dessas leis e pagou caro, pagou muito caro. E Deus, meus irmãos, foi necessário que Deus mudasse um pouco a trajetória das coisas para que pudesse abençoar o povo dele de alguma forma. E nós vemos, meus irmãos, que nos capítulos que se seguem adiante, principalmente no capítulo 16 de 1 Samuel, nós vemos que uma vez Samuel, meu santo, foi até a casa de um camarada abençoado, de um camarada que era o pai daquele que abençoaria todas as outras gerações através do seu testemunho. Só que quando ele chegou até a casa de Jessé Belemita, Deus por várias vezes alertou a ele para que não cometesse enganos. Nós vemos, meus irmãos, que nesse capítulo que se segue, ele de repente entrou na casa de Jessé, e Jessé viu que realmente, meu irmão, alguma coisa estava acontecendo de diferente. Alguma coisa Deus iria querer naquele lugar. Samuel chegou para Jessé e falou assim: Jessé, eis que vou constituir para Israel um rei diferente. Eu vou constituir um rei. Aí Jessé foi até a casa dele, e com certeza ele ficou alegre. Ele começou a pegar, meu santo, escolher primeiro os primogênitos da casa. Começou, meu santo, do mais velho, e foi, meu santo, até o terceiro filho da genealogia, desde o primogênito até o terceiro filho. Eita, meu irmão, o coração de um pai, quando sabe que o seu filho vai ser escolhido por uma grande bênção, é muito grande. Tal qual, meu santo, a bênção de Deus, quando ele viu você entrando nessa casa, ele já sabia que você ia ser abençoada, e ele já sabia que tinha uma vitória preparada para você essa noite, e que você não veio aqui atrás de homens, atrás de pessoas comuns. Você veio aqui atrás daquele que é incomum para te abençoar. Eita, meu irmão, aí chegou o mais velho. Jessé chamou o filho mais velho, meu santo, e falou para ele exatamente o seguinte: olha, vai lá, se apresenta, mostra pro profeta tudo aquilo que você sabe, mostra para ele tudo aquilo. Aí, meu querido, ele chegou até Abinadab. Abinadab, vem cá, meu filho. Aí ele mostra seus bíceps. Isso não está escrito na Bíblia, sou eu que estou conjecturando. Aí, meu filho, ele olhou: Abinadab, vem cá, Abinadab, meu querido, mostra seus bíceps, mostra seus fórceps, mostra seus músculos, porque Israel vai ser abençoada. Aí, de repente, Abinadab começou a se mostrar, começou a mostrar tudo que ele tinha direito. Com certeza ele deve ter tirado a camisa, ele deve ter mostrado tudo aquilo que ele tinha direito. Aí, meu santo, Samuel, a Bíblia diz que ele quase abençoava a pessoa errada. Deus puxou a orelha dele e falou assim: ei! Aí Samuel já sabia, ouvindo a voz de Deus desde pequenininho. Ei, abre-se o primeiro parênteses essa noite, para que a gente possa, meu santo, dar glória a Deus pela vida de uma pessoa que conhece a voz do Pai. Dar glória a Deus pela vida daquele que sabe quando Deus está falando, sabe quando Deus está bradando. Ei, quem aí sabe ouvir a voz do Pai? Quem sabe ouvir? Eita, meu Deus do céu! Aí, de repente, Deus puxou a orelha de Samuel: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Ei, quantas vezes você já se olhou no espelho da sua casa e já achou pequeno demais para uma bênção grande demais? Ei, Deus manda puxar até a tua orelha essa noite e parar de se menosprezar. Você não é qualquer um, você é o anjo que Deus usou para salvar todas as nações dessa terra. Ai, cheia a basura e a bagagem. O primeiro que Deus chamou não foi Abinadab, foi Eliabe. Eliabe, meu primogênito, meu querido. Eliabe, vem cá. Vem cá, Eliabe. Se apresente. Eliabe era o primogênito. A culpa não foi de Jessé. Porque naquela época os judeus abençoavam primeiro os primogênitos. Era costume. O primogênito herdava tudo que o pai tinha. Era tradição. A culpa não foi de Jessé, porque Jessé estava obedecendo
homem não são os mesmos.